que é uma possibilidade gigantesca dessa troca de name rights. Tem interessados, tem 3 interessados, estão esperando uma 4ª proposta e seria um dinheiro surreal mesmo que entraria. Eu acho que é no mínimo o papo entre 700 e 1 bilhão. E matar a dívida com a Caixa. Você zera, paga a Caixa, está em 630, mas aí tem os juros. Então, se você meter o avistão lá, deve ser mais barato. Mas você tira isso, ou seja, a sua renda e tudo entra pro clube. Fala, nação corintiana! Beleza? Hoje teremos Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Bessone trouxe novidades aí pra gente de name rights. Memphis joga ou não joga? Garro joga ou não joga? O provável time do Corinthians. Meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Bora pro vídeo. Vamos falar do Corinthians. Provável Corinthians que encara o Atlético Paranaense. Será que teremos Memphis? Olho na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon, Charles e Breno Bidon e Garro. Será que ele vai jogar? Guinegão, Kaique ou Memphis? Vamos lá. A defesa é a titular, né? Não tem mudança. O Garro tá pendurado, né? O Garro? O Rodrigo acabou de me dizer aqui. Garro pendurado. A Copa do Brasil, A olha Copa o do Rodrigo, Brasil não vai. zerou? Que isso, hein, Rodrigo? Eu acho que a Copa do Brasil zera, mas eu confirmo daqui a pouco. A zaga é titular, contra o Palmeiras o Bidu tá suspenso, aí vai ter que jogar o Angileri. Mas enfim, para hoje a zaga é titular. E aí vem o problema, os 3 volantes estão fora, os 3 volantes, Ranieri, Martinez e Carrilho. Então tem 3 volantes reservas. Tem o Garro, que foi preservado lá em São Januário exatamente para suportar quarta e domingo, por conta do lance do joelho dele. Eu sei que é o sintético, então eu não acho nem que ele vai terminar o jogo, porque o sintético para o joelho dele é um negócio que atrapalha demais. Eu acho que ele nem termina o jogo, tá? Mas eu acho que Pior ele vai sintético do Brasil. conta de não ter jogado em São Januário. E na frente, a dupla que vem jogando são os 2 meninos. O Kaique tem 21, 22. E o Guinegão tem 18. Acabou de fazer 18 aí. Por que o Memphis está ali? Porque ele foi relacionado, ele viajou, mas ele está voltando agora. Foi aí, 2 semanas, quase 3 semanas fora. Então, eu não acredito que ele comece o jogo. Ele vai ganhar alguns minutos. No derby também joga alguns minutos. Aí eu não sei como se titular e sai, ou se ele também começa no banco e depois entra. Mas eu acho que aí ele ganha alguns minutos no derby também. Mas eu acho que hoje ele só começa no banco. É uma situação normal para quem está voltando. E aí é preservado. É possível que tenha um Vitinho aí do nada? Sim, é possível que o Vitinho agora já tenha um pouquinho mais de tempo de clube. É um bom jogador e certamente vai estar na frente do Kaique em condições normais. Então acho que eu não vou nem colocar, eu vou só citar o Vitinho, mas colocando essa possibilidade dele também ser titular. Acho que o Guinegão não sai do time, o menino fez 2 gols já, um diante do Bahia, um diante do Vasco. Acho que não tem muito motivo. Tá jogando demais. Enquanto o Yuri não voltar, de tirar o garoto de 18 anos, que está vindo muito bem, que está demonstrando uma personalidade grande. Ele me faz lembrar, eu acho que eu já contei aqui, não o jogador, eu não vou comparar o jogador, mas a personalidade do Viola, quando o Viola começa encarando o adversário, sendo meio folgado, não se importando com um zagueiro alto, o zagueiro que bate nele. E o Viola era um pouco assim, meio irreverente ali, e o Guinegão faz lembrar para alguns torcedores o Viola, e eu tenho essa lembrança do Viola também. O Vessone logo vai falar se, na opinião dele, o Memphis joga ou não joga. Um jogo importantíssimo aí pra gente. Eu acho que o Garro deveria ir pro jogo sim, tá bom? Eu acho que o Garro deveria jogar e acho que o Memphis deveria entrar só no segundo tempo, se precisasse. O Corinthians trata a Copa do Brasil como, claro, uma grande prioridade. É a possibilidade de título, a única que resta no semestre todo. É possível que ele pegue um Atlético Paranaense com alguns jogadores preservados. E aí quem está nos assistindo vai falar, peraí, você está numa quarta de final e preservado? A situação dos caras, dos paranaenses na Série B está muito complicada. Eles quase flertaram recentemente com a Série C. Aí até o Odair Helma precisou vir a público e falar assim, é o seguinte, se alguém estiver falando em Série C aqui, já pode pedir para ir embora, a gente libera e vai dando uma bronca nos jogadores que não quer nem esse papo começando lá, porque a situação não está simples. E o que acontece? Sábado é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, agora, se não me engano, é o 4º ou 5º colocado. Ele é um concorrente direto. O Atlético precisa puxar o Novo Horizontino para baixo.
E não dá para o Atlético ficar 2 anos com o dinheiro que ele investe, com o dinheiro que ele tem. Ele não dá para ele ficar 2 anos na Série B. Então, acho que na cabeça do Petralha, da diretoria, é o seguinte. Cara, Copa do Brasil a gente já ganhou 2. A Série B eu não posso ficar 2 anos aqui, eu preciso voltar para a Série A. Quer saber? Sábado é o Novo Horizontino. Eu preciso trazer esses caras, diminuir essa diferença para 3 pontos. Então, o que se fala em Curitiba, que sim, eles podem entrar com um time bem modificado, pensando na Série B, por incrível que pareça, mas eu acho que é uma questão do clube não querer ficar mais um ano na Série B e a situação está bem difícil mesmo nesse momento para a equipe de Odair Helma. Todos os ingressos esgotados, quase 4.000 corintianos estarão, mais de 4.000, acho que 4.200 corintianos estarão na Arena da Baixada. A torcida do Corinthians é muito grande lá em Curitiba, enfim, região norte do Paraná. O Atlético fez esse acordo, liberou, meteu 200 pau, né, o ingresso, mas enfim, quis ganhar uma grana e abriu para 4.000 lugares para a torcida do Corinthians na Arena da Baixada, o jogo 9h30 da noite. Esse é bom, o gancho do Vessone sobre o adversário do Corinthians, porque foi o adversário do São Paulo em circunstâncias parecidas na Série B, mas na semana do São Paulo, no jogo da volta, houve uma mobilização especial para o jogo, por conta da rivalidade do Atlético com o São Paulo, que não existe com o Corinthians, né, de 2005, do Petralha com o São Paulo. Então, não só o time foi o principal, como a carga de ingressos para os São Paulinos não foi aumentada, como o ambiente das organizadas e o acesso das organizadas na Arena da Baixada foi completamente liberado, eu não espero, sinceramente, a mesma coisa. E aí, em relação à escalação do Atlético, tem, na época da partida com o São Paulo, o Esquivel, que acabou fazendo o gol da vitória do Atlético, jogou no sacrifício aquele jogo. E ele já é um dos poupados para o jogo do Corinthians. Então muda mesmo. O Atlético, o Vessone já destrinchou, está a 6 pontos ali do G4. Ele está a 6 do G4 e 6 da zona de rebaixamento. Ele está bem no meio para tentar pegar esse Novo Horizontino a 6 dele. Ele exato, a vitória contra o CRB proporcionou ele de volta ali ao bolo, né? O mínimo ao miolo, né? E, de fato, para ele, o mais importante jogo da semana é contra o Novo Horizontino, confronto direto no sábado na Arena da Baixada. Então, o Corinthians tem grandes chances de iniciar bem. Seria bom se matasse nesse jogo, fizesse uns 2-0 lá, puder poupar no próximo, seria ótimo. É aquilo que a gente estava conversando na semana. Existiu uma mudança no calendário que vai beneficiar muito os semifinalistas da Copa do Brasil, mas os caras precisam primeiro chegar à semifinal. Quem chegar à semifinal só vai fazer a semifinal em dezembro, pós-brasileiro, como se fosse um campeonato que começa do zero pós-brasileirão. E o Corinthians pode estar nessa, contra o Atlético ou Cruzeiro, é uma grande chance mesmo. Porque aí você vai levando o brasileiro, né? A missão do Corinthians é não correr risco, e aí jogar tudo para ganhar um título em dezembro, né? Isso vale para os outros todos. Mas para o Corinthians... O Corinthians pode chegar mais descansado, né? Que Cruzeiro, que Botafogo, que times que estão brigando por alguma coisa, né? Faz sentido. Essa mudança, guardadas as devidíssimas proporções, é quando tinha a Libertadores que acabava no meio do ano, o time era campeão e ficava pensando só no Mundial no fim do ano. Ficava lá em 10º lugar, né? Tocava de lado no Brasileiro. Mais ou menos parecido com o que vai acontecer. Coloca de novo na tela o time do Corinthians, que deve entrar em campo, para eu perguntar para você, Massa. Eu sei que o Atlético Paranaense está lá pensando na Série B e tal, mas sem Yuri Alberto, sem o Carrilho, sem o Martínez e sem o Ranieri, talvez sem o Garro e sem o Ranieri, dá uma boa enfraquecida, vai. Eu ia dizer aqui, não acho que vai ser essa moleza toda não, que vocês estão imaginando. Mas você não falou que o Corinthians ia passar fácil? Não, no confronto, mas hoje ia perder. Mesmo com o Atlético se preocupando com o jogo do fim de semana, jogar lá não foi fácil, nunca foi, nunca será, né? O meio-campo do Corinthians tem um jogador que é muito especial, que é o Maicon. E a gente precisa ver o desenrolar do jogo, como que o Dorival vai mexer nesse time se precisar, sabe? Vai depender muito dessa questão de como o jogo vai se desenrolar e se o Dorival vai precisar... Pra mim, esse time aí que entra... eu gosto muito do Kaique sem o e Memphis. do Guinegão. Acho que o Memphis entra só se precisar. E o Garro sai rápido se o Corinthians estiver ganhando no segundo tempo. No início, nem o Memphis, nem o Vitinho. Eu deixaria esses jogadores para encorpar o banco de reservas. O Garro
Rapaz, me foge um nome aqui pra jogar no lugar dele. Não tem. Então, Dieguinho, não pô. tem. Dava tem pra que ser pôr o ele, Dieguinho lá, Mas sim, dava. Pra se deixar o Garro no banco. tivesse uma outra Contra o opção... Vasco, jogou o Ranielli. Então, o Bidon mas jogou mais à frente, deu super certo. Só que Jogaram ele 4 não tem o volantes. Ranielli agora. Isso. Talvez o Rian e empurrar Talvez. o Maicon mais pra frente, porque o Maicon chega bem na área. Ou empurrar de novo o Bidon pra frente. Com a presença do Copa Rian. do Rian. O Rian, eu acho que seria uma ótima, e deixar Garro, Memphis, né, e o Vitinho para a tropa de choque para o segundo tempo, para, quem sabe, fazer o gol ou matar o jogo, né, se tiver 1-0 já para o Corinthians. Claro, o Corinthians está focado 100% nessa questão. Você acha que, ao menos o Memphis, se não jogar do começo, vai entrar? Vai entrar. Eu acho que sim. Entrar sim, senão ele não viajaria. Um cara desse aí para viajar e ficar só no banco, não me parece muito uma situação normal, sabe? Não, você viaja, fica no banco e não vai entrar. Olha, eu ficaria bem surpreso. Alguns minutos ele vai ganhar, até porque a presença dele no campo, primeiro que para ele é importante por conta da convocação para a seleção da Holanda. A hora que bater as imagens dele no campo, lá o Ronald Koeman fica mais tranquilo de poder convocá-lo, que obviamente é um objetivo que ele tem. A outra é que, de alguma maneira, você tem ali como o Massa disse, você tem um cara desse, a coisa não tá meio enroscada, tal. Ele entra, você pode mudar um jogo, seja pela presença mesmo dele, pela melhora que ele pode dar tecnicamente, pelo ambiente do estádio. Então, você guarda ali Para você não colocar em risco também a saúde dele. Porque ele tá voltando no Exato. sintético, né? De repente o cara sente lá um problema e fica fora mais 15 dias, mais um mês. Tem razão. Então, Aí, é necessário ganhar esses minutos e você aí tem alguma coisa, uma melhora também em termos de ritmo já para o final de semana. É um derby, é um jogo grande também que ele calhou. foi convocado, né? Não tinha sido até agora de manhã. Não sei saiu que acabou ainda. de sair. Não vi. Então tá. Ele Até também- agora de manhã, não. Mas talvez isso pese, né? Talvez ele queira jogar, Isso. pondere isso com o Dorival. Ó, eu quero só aparecer um pouco aqui, as minhas imagens aparecendo, que eu tô bem, que eu tô bem e tal. Faz sentido, o jogador muitas vezes pensa assim. Aliás, só um adendo aqui, eu não entendi nada. O Martínez acaba de ser convocado para a seleção venezuelana, fez a cirurgia na mão, não voltou ainda pelo Corinthians. Eu até mandei mensagem lá pro pessoal do clube que tá lá em Curitiba, eles falaram, a gente também foi pego de surpresa, a gente nem sabia que ele ia ser convocado, para entender, porque se ele ainda não está à disposição, fez a cirurgia, tá lá, todos os pontos aqui, ó, ele quebrou bem essa parte aqui da mão, ó, um osso aqui, o quarto metacarpo aqui, ó, ele quebrou. E aí tem lá os pontos todos, e aí ele foi convocado. Eu não sei se a Achei que era seleção venezuelana metatarso. quer levá-lo para... Deixa eu ver se é verdade mesmo, ou se ele vai estar pronto para um segundo jogo e não para o primeiro. Precisa entender melhor, mas ele está convocado. Para o Corinthians, ele ainda não está à disposição, nem viajou para Curitiba. Tem isso, né? Às vezes o cara é convocado. No Brasil acontecia isso, né? O cara precisa um médico olhar e falar assim, realmente quebrou a mão. Então, não É sei. meio louco, mas tem isso. Tem o fato aqui até dele ser um jogador muito importante para a seleção venezuelana, ser um dos capitães da seleção venezuelana, que joga as suas últimas possibilidades de repescagem. Faltam 2 rodadas para acabar. Então, assim, tem gente que é tudo ou nada nessa rodada. Então, eu imagino que, mesmo que não possa jogar, ele fique ali com os companheiros durante as partidas. Agora, qual é a premiação? Porque vai ser importante a premiação para o Corinthians se passar. Da próxima fase? para passar. Vou pegar aqui, eu pego aqui. O Corinthians deve estar contando muito com isso. Já foi uma grana boa para passar nas quartas. Eu pego aqui. Uma coisa que é interessante esse lance, inclusive, do Memphis, é que o segundo jogo da Holanda é dia 7. Mesmo com a CBF jogando para o dia 10, a eliminatória lá é uma eliminatória normal, né? Não é igual a Conmebol. Eu não entendo o que a Conmebol está fazendo. Ela está fazendo o primeiro jogo dia 1, o segundo dia 25. É meio loucura. Eu estou exagerando, tá? É sempre dia 1 e dia 4 ou 5. Ela tá deixando uma semana quase os caras treinando, tudo. Lá na Europa não, tá indo um jogo, passa 2 dias, tem o outro. Então, o segundo jogo do Memphis é dia 7, com a Lituânia, se eu não me engano. Semana. Dia 7. Dia 8, ele vai estar aqui. Então, o dia 10 para ele não vai ter problema. Só que o Martínez vai estar na Venezuela dia 9 à noite. O Hugo na Bolívia dia 9 à noite. Então, esses dois para a volta do dia 10 contra o Atlético vai ter problema. Mas o Memphis, aparentemente, esse jogo, apesar de ser Europa, apesar de ser mais longe,
é no dia 7, porque a Europa está fazendo uma eliminatória muito mais justa, muito mais tranquila. Joga 2 dias, joga e acabou. Vamos voltar para os seus clubes. Aqui não sei o que a Conmebol está fazendo, ela está espaçando um jogo para o outro. Para mim é um absurdo, né? Mas... Só para detalhar a situação da Venezuela, como é importante essa partida para a Venezuela e por isso o Martins deve ter sido convocado. A Venezuela é a 7ª colocada, hoje ela estaria indo para a repescagem com a possibilidade de jogar a sua primeira Copa da história. Então, manter o 7º lugar é o mínimo, né? Eles vão jogar contra a Argentina em Buenos Aires, o primeiro jogo, e depois vão receber a Colômbia. A Colômbia é a 6ª colocada. Matematicamente dá até para a Venezuela superar a Colômbia, mas eu imagino que a preocupação seja a Bolívia, que tem 1 ponto a menos em 17 e ameaça esse 7º lugar. Para a Venezuela, terminar em 7º e a repescagem é um sonho, né? Então, mas não o cara vai dar, todo né, mundo... cara? Dá. Você acha que dá? Dá, porque Contra assim... Argentina e Colômbia? Então, a Bolívia joga contra a Colômbia em Bogotá e Brasil. A Bolívia pega a Colômbia e Brasil, a Venezuela pega a Argentina e Colômbia. A Bolívia vai ganhar. Os dois perdem. Vai. Os dois Ganha perdem. alto, Lá. ganha. 4 mil? 4 mil metros. Depende da mobilização, quem vai jogar. Só respondendo para o âncora, se passar 10 milhões para jogar a semifinal, e aí quem vai à final, só para jogar semi, e quem vai à final já garante 33, que é o vice, ou 77 o título. É um negócio surreal mesmo a premiação da Copa do Brasil. Bom, acaba com o transfer ban, né? 10 mais 33. Isso a 43, CBF, pagou isso a o transfer CBF ban, faz já bem. entrou. Isso a Mais um CBF faz acordo aí bem. não aceito, não é isso? Eles estão conversando, estão tentando e não tem resposta ainda. Não, a questão do transfer ban, a preocupação é a questão da janela. A janela está cada vez mais perto de fechar. Dia 2. Se fecha a janela com o transfer ban ainda vigorando, o Corinthians só vai poder contratar jogadores sem Ficaram contrato. livre no mercado Livre no durante mercado. a janela. O que diminui bastante a possibilidade. Mas a conta do Massa é boa. 10 da semi com 33, no mínimo garantido a final, vira 43 se realmente é aquilo que seria necessário. O Corinthians que está em busca de dinheiro novo, né? E essa possibilidade realmente está no ar. Eu falei ontem dela aqui, que é uma possibilidade gigantesca dessa troca de name rights. Tem interessados, tem 3 interessados, estão esperando uma 4ª proposta e seria um dinheiro surreal mesmo que entraria, que poderia ajudar muito o clube. Vamos aguardar, mas a possibilidade está muito vai real. Vai pagar conta ou vai contratar? Então, na verdade, eu acho que tem várias coisas que você consegue fazer, inclusive matar a dívida com a Caixa. Você zera, paga a Caixa, está em 630, mas aí tem os juros. Então, se você meter o avistão lá, deve ser mais barato. Mas você tira isso, ou seja, a sua renda e tudo entra para o clube. Claro. Um clube que faz 90 milhões de renda no ano. Mas não é tão simples assim, né? Porque vai cair 400 pratas lá, vai ter... Não, paga eu, tem um monte de credor lá. Tem, mas se você fizer o name rights, você pode faz falar assim, bem, você segura mais um pouco, eu vou pagar a Caixa, não é? Mas que depende do acordo que você está fazendo. Eu não sei qual é o tipo de acordo que está sendo costurado, do tipo, você fecha com a empresa fecha, já repassa o dinheiro para o fundo automaticamente para o CNPJ do fundo. E já resolve, deveria tira ser, da frente. inclusive, com essa atual detentora do name rights. Deveria ser a negociação básica, né? A primeira coisa, nós vamos abater... É que o acordo, como foi fechado na pandemia, em 2020, sim, não tinha muito essa situação. E demorou muito, né? Aliás, era a bandeira do André Sanches para o estádio, era o name rights. Então, demorou muito. Mas, assim, uma coisa que eu, de verdade, assim, eu estou chamando de desonestidade intelectual quem reclama do atual acordo que o Corinthians tem de name rights. Porque as pessoas esquecem o contexto. Claro. Eu comemorei muito quando teve, cara. Eu nunca reclamei. As empresas mandando os funcionários, todo mundo embora. Cada um viveu a sua realidade, todo mundo sabe como foi na pandemia. Você tem uma receita que era zero, você faz 300 milhões, ou seja, 15 milhões por ano durante 20 anos, corrigido pelo IGPM. Se eu não me engano, o ano passado, a parcela do ano passado já estava em 23 ou 24, porque vai os juros do bem, né? Já vai aumentando por essa correção. Aí tem gente que fala, não, porque é pouco. Olha, a Bet do Flamengo está pagando muito. Gente, nós estamos vivendo um outro planeta agora. Porque o Mercado Livre pagou 1 bilhão com 30 anos no Pacaembu. Sim, em 2020 o Mercado Livre não tinha essa importância
Cara, o Vessa é muito bom, cara. Cara, ele é o melhor jornalista esportivo do futebol brasileiro, na minha opinião. Ele é muito bom. Esse tamanho todo, não fazer esse tipo de investimento. Então, as pessoas, para mim, é desonestidade intelectual criticar um acordo de 2020, que era uma pandemia, com as empresas demitindo os funcionários, sem dinheiro para nada, e aí você consegue um acordo com o grupo Ipera-Pharma, um gigante farmacêutico do país, para você conseguir o name rights. Então, aí tem lá as multas que vão caindo ano a ano. A multa, esse ano, setembro, outubro, cai para 50 milhões. Então, o dono novo do name rights, quem fechar, paga os 50 pau, tira a atual parceira e coloca um outro bom dinheiro e grande, como o mundo atual hoje. Vocês já repararam como o Corinthians vive assim? Paga o parceiro, tira o parceiro, põe o parceiro, tira o parceiro. Isso é uma falta de respeito brutal. Acho que como é o nome da empresa? O grupo Ipera-Pharma. Ipera-Pharma, eles deveriam ter a prioridade. Não, vai ter. Isso vai ter. Sempre tem. O parceiro sempre tem. Porque é impressionante, cara. Vai lá, paga, tira, põe mais dinheiro novo. Eles podem cobrir. Todo parceiro do clube, de todos os clubes, na verdade, a prioridade é sempre dele. Claro. O que eu acho que é difícil, mesmo sendo um conglomerado gigantesco, fazer isso, entendeu? É que não está nem perto de vencer o contrato, né? Então, apela-se para a multa para revisar. O contrato é bom porque foi feito na pandemia, mas ele é péssimo em termos de projetar futuro. Né? Sim. Agora, na pandemia, claro, não dá nem... Por exemplo... O contrato é assim mesmo, mano. Eu duvido ele tá aí trabalhando aí na Band Sport aí, outra emissora oferece pra ele uma grana, ele não vai romper o contrato dele e pagar a multa rescisória e ir pra outra. Não, ele vai continuar ali pra cumprir o contrato. Aí é utopia, né? Isso aí não existe. Existe uma cláusula, uma multa, pagou a multa, fala pro parceiro, você ia chegar na empresa, se é seu caso, ia falar, eu tô aqui, então eu tô ganhando R$1.000, estão me oferecendo 2,5 lá. Vocês cobram? Eu chego pelo menos perto disso? Não, então tchau. É assim, a vida é assim, Tá vivendo no Alice no País das Maravilhas? Quando o Palmeiras fechou quando você coloca com isso Allianz, em casa, com a seguradora, que eu acho que era 250 ou 300, também corrigido e tal. E tá lá, tá sendo corrigido. Acho que o deles, do Palmeiras também é o GPM, se eu não me engano. E tá sendo corrigido. Mas é aquele contrato antigo também. Sei lá, pode ter aditivo aqui e ali. Então, eu não consigo criticar um negócio que foi feito no meio de uma pandemia, que você tinha uma receita... De verdade, eu não tinha a menor expectativa mais de name rights. Como o Arnaldo disse, como eu já tinha passado 6 anos da construção do estádio, eu falei, esquece, não tem mais name rights. Isso daí eu considero zero. Eu também! Na época pintou na 300 pandemia. milhões por um acordo de 20 anos. Então, eu não consigo E a nova criticar. parceira pagaria quanto? Vai se falar... O que se fala aí? Eu acho que é no mínimo o papo entre 700 e 1 bilhão. Porque o balizamento do Mercado Livre no Pacaembu ficou muito esse balizamento agora. 700 a 1 bilhão por... 15 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então aí já seria um contrato muito maior, até com base nesse do Mercado Livre Pacaembu, que virou o maior aí dos estádios brasileiros e tudo mais, diante dessa nova realidade das bets, dos grandes patrocínios. Você vê que... Será que a gente vai conseguir esse name rights aí de 1 bi? Tomara que o Osmar faça um bom proveito se isso der certo e a gente realmente quite a arena, pague algumas dívidas e comece a sair desse buraco que parece que não tem fim, beleza? O jogo hoje contra o Atlético Paranaense, na minha opinião, deveria ser o time mesmo que apareceu ali. Deveria ser Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho e Bidu, Maicon, Charles e Bidon. E eu entraria com o Garro e deixaria ali um tempo e 10 minutos pro Garro. Entraria com o Kaique e Guinegão. Guinegão, pra mim, tá absurdo, cara. Tô defendendo ele demais aqui, porque eu acho ele absurdo. E deixaria o Memphis ali, realmente, pra ele aparecer um pouco no final, mesmo com o jogo já resolvido. O Memphis seria bom ele aparecer um pouco no final para os caras da Holanda olhar e falar, beleza, ele tá lá. Entendeu? Não sei se vai sair hoje ou vai sair amanhã, o da Holanda, mas eu acho que seria legal por ele um pouco sim. Palpite pra mim, 2-0 pro Corinthians lá hoje. E a gente já mata pro jogo de volta e já era. Meu nome é Marcelo Scarpim. Esse foi o Resenha Arena 1910. Não esquece de deixar o like, de curtir, de compartilhar. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E tamo junto demais. Fui!